mãe do Salvador. Seu exemplo ensina-nos que somente a Jesus, seu Filho primogênito, devemos prestar real adoração, pois só Ele é santo, exemplo maior do Deus Pai, e assim louvá-lo pelos seus atos poderosos. Nós não estamos adorando as nossas mães nesta manhã. A Jesus, só Jesus merece a nossa adoração. Então, nesta manhã, eu gostaria de convidá-lo a adorar a Jesus por aquilo que Ele é em nossas vidas, é na vida das nossas mães. O hino de número 9 do nosso cantor cristão fala sobre este Deus Santo, e santo é, Ele está entre nós, e Ele está entre nós. Vamos louvar o hino de número 9, tão conhecido do nosso cantor cristão. No seu boletim nós temos o texto, abram, vamos louvar o Senhor. Você que quer acompanhar pela sua Bíblia, ler pela sua Bíblia, está em Lucas 1, 39 e 45, sendo que o nosso boletim tem. Vamos fazer todos nós juntos a leitura da palavra do Senhor. Está no seu boletim amarelo, que é o boletim desta manhã. No próximo domingo, nós retornamos o culto aos dois cultos nos horários normais, na programação como sempre fomos. Leiamos. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou
saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém. E logo após este momento bíblico, nós vemos Maria cantando. Este cântico que vamos cantar aqui o texto está relacionado diretamente à experiência de Maria. E nós lemos esse texto também na palavra do Senhor. Nós vamos cantar como se Maria tivesse cantado, estivesse entre nós cantando este cântico. Este é o cântico de Maria, depois dessa experiência maravilhosa. Vamos louvar este cântico, tem como nome Magnificat. Vamos louvar ao Senhor com este cântico.
condição de correr atrás dela. A barriga impede. Às vezes ela foge e vem pra cá. Vamos continuar louvando o Senhor. Sabes tu quem te ama, sabes quem te criou, é o Senhor, Deus eterno, Deus presente, o grande eu sou. E se às vezes sente solidão no viver, no vai e vem, crê que Deus te ama, eu te amo também. Sabes tu quem te ama, sabes quem te criou, é o Senhor que te espera, sua voz já te chamou para a vida, para as dúvidas, soluções só Ele
também. Eu te amo. Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Nós queremos chamar aqui 3 criancinhas. Irmã Ivana. Para nós é uma alegria estarmos aqui nesse dia, principalmente que é um dia muito especial para nós mulheres. E especial também para algumas dessas mães que nós vamos chegar chamar aqui. Uma especial que é o primeiro filhinho. Nós gostaríamos de chamar a Gisele e o Alessandro, que estão trazendo o William para vir aqui à frente. A Maria do Carmo e o Wander, que estão trazendo o Wander Alberto. E a irmã Conceição, que está trazendo seu netinho, Gabriel, para ser apresentado ao Senhor neste dia. Os avós também, se estiverem presentes, nós gostaríamos que viessem à frente. Momento de adoração ao Senhor pela chegada dessas crianças, que a Bíblia diz que elas são herança do Senhor, e para os avós é coroa que o Senhor coloca nos avós. E nós temos como pais a responsabilidade de criar os nossos filhos com a sabedoria do alto, com a sabedoria do Senhor. E o que eu acho interessante na Bíblia é que a palavra de Deus, ao contar a história de Timóteo, não esquece a presença da avó, que também participa com sabedoria da edificação, da formação dos seus netos. E eu quero perguntar a vocês que estão aqui: vocês estão cientes dessa responsabilidade de pais, de avós, de edificarem essas crianças, construírem o caráter dessas crianças? Sim? Vocês estão dispostos a pagar o preço por essa herança que Deus tem entregado a vocês? Vocês sabem da responsabilidade que tem. Nós temos a responsabilidade de conduzir essas crianças no caminho em que devem andar. E o caminho que nós ensinarmos, certamente eles vão andar. E é por isso que nós temos que ensinar o caminho certo. O caminho em que devem andar, sem dúvida alguma, é o caminho do Senhor. É Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Nós vamos orar nesse instante. Convido a congregação para estar de pé. Quem é William? Vai também. Senhor Deus, William está na tua casa hoje. E como Jesus está sendo apresentado ao Senhor, e por Jesus nós o apresentamos. Queremos pedir a Deus pelos seus pais, dá a eles sabedoria do alto, para que construam o caráter e a vida espiritual dessa criança dentro do teu padrão, Senhor, e que essa criança tenha dias maravilhosos. Colocamos a Deus a sua saúde, o seu vigor físico, a sua mente, o seu coração nas tuas mãos, e colocamos também os seus pais, para que o teu Espírito, Deus, oriente, para que eles criem essa criança no caminho em que deve andar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Wander.
Senhor Deus, Wander está agora na tua casa e os pais dele desejam, ó Deus, apresentá-lo de uma forma especial nessa manhã. Eles querem mostrar essa criança ao Senhor e nós, com eles, nos juntamos nesse momento para apresentá-lo diante do Senhor, dizendo a Deus que essa criança é preciosa para os pais, para nós, e faz parte do teu reino, que a tua palavra das tais é o reino dos céus. Dela é o teu reino. Nós te pedimos, ó Deus, que mesmo quando crescer, ela continue no teu reino. Isso vai valer o ensinamento que ela receberá dos pais, dos avós e da igreja. Ó Deus, abençoa essa criança, em nome de Jesus. Amém. Gabriel. Ó Deus, esse menino está nas tuas mãos, sua família, pais e avós. Essa criança, ó Deus, tu sabes o futuro dela e por isso nós queremos que tu nos reveles para que participemos com alegria, Senhor, da edificação dessa criança. Nós colocamos, ó Deus, nas tuas mãos essa criança para que tu estejas trabalhando na formação espiritual, no caráter, nas emoções, na vida profissional futura, nos seus dias de amanhã, ó Deus. Que a família possa ter visão do alto para ir dirigindo essa criança em direção ao teu altar, em direção, ó Deus, à cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que esse menino venha ser motivo de alegria, de gozo para todos nós que estamos presenciando, sendo testemunhas nessa hora. Nós oramos a Deus nesse instante por todos os que estão aqui nessa plataforma, que a mão do Senhor esteja nos dirigindo e que nós nos prostremos diante da tua soberania e reconheçamos que somos teus servos e não senhores, e por isso precisamos que o Senhor nos dirija. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Lares, sonda, Senhor, os nossos corações, sonda, Senhor, o nosso relacionamento conjugal, sonda, Senhor, o nosso relacionamento familiar. Ó Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos que Tu hajas no nosso meio e que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas famílias, sobre a igreja, sobre cada família representada aqui nessa manhã. Oh Deus, cerca-nos com o Teu poder, não permitas, ó Senhor, que os inimigos da família tenham lugar nas nossas casas, no nosso lar. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, aqueles que choram por problemas, por dificuldades, por lutas, por conflitos na família. Nós pedimos-te, ó Deus, enxuga-lhes as lágrimas e colocas, ó Deus, nos seus corações a alegria do Teu Espírito, e que a mão do Senhor leve a bom termo a cada família da nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os leitores da segunda estrofe, assim nos diz todos nós: nestes dias de tanta violência, nossos lares
paciência devem ter, cada um cultivando a tolerância. Sendo assim, lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Seja esta a nossa oração enquanto cantamos a segunda e a terceira estrofe. Ainda em pé, nós vamos dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nesses dias de tanta violência, nossos lares paciência devem ter, cada um cultivando a tolerância. Sendo assim, lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Nestes dias de tanta insegurança, nossos lares firmeza devem ter. Pais e filhos buscando a harmonia. Com Jesus, lar feliz nós vamos ser. Com amor, lar feliz nós vamos ser. Oremos. Amado e glorioso Deus, agradecemos, Jesus, por cada vida que está aqui presente, Senhor. Agradecemos pelos dízimos e ofertas, Senhor, entregues no Teu altar. Jesus, venha abençoar cada lar, meu Pai, que não falte o pão de cada dia em cada lar, Jesus. O suprimento espiritual também, Jesus. Obrigado pelo dia de hoje. Minha oração em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Gostaria que a igreja abrisse a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste,
e quando comeres e te fartares. Guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, de nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás ao Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Até aqui. São ensinamentos que precisam estar dentro das nossas famílias. Ensinamentos que devem ser parte da vida cotidiana, da rotina da família. E nós não temos dúvida que ainda hoje, apesar de mudanças na sociedade moderna, a mãe ainda é a pessoa que tem o maior tempo com os filhos. E nós temos uma responsabilidade muito grande de edificarmos os nossos filhos dentro dos preceitos de Deus. Nos dias em que vivemos, nós não temos muita facilidade de fazermos isso. No passado já era difícil, e o assunto aqui foi objeto de determinação imperativa de Deus, que eles não poderiam esquecer de não somente cumprir, mas também levar a família, os filhos ao cumprimento, ao conhecimento, à obediência, ao culto ao Senhor. No passado. Hoje nós temos muitos inimigos que se levantam para impedir que os nossos filhos tomem conhecimento através de nós. É muito mais produtivo para a família quando os filhos apreendem aquilo que nós estamos ensinando e que eles estão vendo na prática. Por vezes nós temos negligenciado e por isso temos lançado os nossos filhos à sorte de todas as informações, de todas as ameaças que o mundo moderno oferece, por descuido de nossa parte. Às vezes nós ficamos muito satisfeitos porque os nossos filhos estão na igreja. Eu pergunto, será que isso é suficiente para a formação dos nossos filhos, para a edificação dos nossos filhos? Eu pergunto aos irmãos, será que a igreja corresponde 100% no ensinamento da palavra de Deus, na formação espiritual, no levantamento do semblante dos nossos filhos em direção ao Senhor? A igreja pode participar, mas se o pai, se a mãe falharem, certamente não será a igreja que vai fazer isso. No encontro que tivemos da família, primeiro festival da família, que foi uma bênção, alguém contou uma história de uma filha que procurou seu pai. Logo que ele chegou em casa, ela queria conversar com o pai. E o pai disse: minha filha, agora eu não posso, porque eu estou vendo o jornal. E ela então estava lá no quarto dela, ela percebeu que o jornal terminou, ela foi à sala. Papai, dá agora? Agora não dá, que eu estou vendo a novela. Terminou a novela, ela saiu do quarto. Papai, agora dá? Não, agora eu estou vendo o filme que eu sempre quis ver. E ela então virou para o pai e disse assim: papai, quanto é que você ganha por hora?
quanto é que você ganha por hora? Mas o pai fez as contas e chegou a um resultado. Eu ganho X por hora. Ela disse: papai, você pode me emprestar esse dinheiro? E até para se desvencilhar e continuar vendo o filme, ele tirou o dinheiro, tomou, está aqui. Ela pegou o dinheiro e foi para o quarto. Lá pela madrugada o filme termina. E o pai, a passar pelo quarto, percebe que a filha está chorando. E ele chega e diz: minha filha, o que está havendo? E a filha então olha para ele, chorando, e eles começam então a conversar. Quando a conversa termina, ela tira o dinheiro, está aqui: obrigado pela hora que você passou comigo, estou pagando a sua hora. A mãe, o pai, ambos são responsáveis. Ele diz aqui: olha, você precisa aprender a guardar todos os estatutos, os mandamentos que eu te ordeno. Ele diz: tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprir-os, para que bem te suceda. Eu fico pensando nessa hora quando ele diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é Deus e é único. Será que nós temos tido no nosso lar Deus como o único Deus? Ou temos mais alguns deusezinhos pendurados no nosso coração? Será que nós vivemos realmente o que nós estamos dizendo para os nossos filhos? Nós, de manhã cedo, levantamos, sacudimos a cama dos nossos filhos: levanta que senão nós vamos chegar atrasados no culto, vamos chegar atrasados no culto. E o menino, a menina, naquela vê a empolgação dos pais para virem para a igreja, eles entram em choque quando os pais, ao chegarem da igreja, em vez de comentarem a bênção do culto, comentam sobre a vida de alguém no culto. Eles: mas será que os meus pais têm tanta pressa de ir à igreja e chegar cedo para ver as coisas que estão acontecendo lá? Então nós temos que tomar cuidado, porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Às vezes nós comentamos coisas diante dos nossos filhos que eles não têm condições de suportar. Eles não têm estrutura, e eles entram em choque, eles não conseguem entender como aquilo que é tão bom é objeto de crítica dos meus pais. Como que a igreja, que eu sou obrigado a levantar de manhã cedo, quando eu queria dormir um pouco mais, eu tenho que ir à igreja, porque que é tão bom, eu sou obrigado a ir, mas é objeto de críticas. Já contei aquela historiazinha de uma charge que nós colocamos no boletim, de um casal muito refinado visitando uma família. O casal bate e a criança corre na frente, abre a porta e se depara com o casal da igreja. E ele, entre a porta aberta, os pais e a visita, ele grita: papai, mamãe, o casal hipócrita da igreja está aqui. É o choque. É o choque.
você precisa inculcar aos filhos. E nós não vamos conseguir colocar a semente no terreno propício se nós vivermos um outro tipo de vida diante dos olhos dos nossos filhos. Os meus filhos sabem quem sou eu, muito mais do que eu mesmo, porque eles me veem, eles comparam aquilo que eu prego, aquilo que eu faço em casa, eles comparam com o que eu digo ser e na realidade eu sou. Inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Há muitas histórias de mulheres que foram bênção na vida dos seus filhos, porque elas investiram na palavra, mas também investiram no exemplo. E uma delas foi a mãe dos Wesley, Anna Wesley, que com 12 filhos, ela diariamente orava com cada um antes deles saírem de casa. Nós fazemos isso com os nossos filhos, pelo menos colocamos a mão na cabeça deles: olha, Deus te abençoe lá na prova, meu filho, Deus te abençoe na aula, Deus te abençoe lá no emprego para onde você está indo. Fazemos isso? Nós temos feito isso. Atarás como sinal na tua mão. Moisés está passando essa mensagem para nós. Ele está dizendo que temos que viver a vida de tal forma comprometida com Deus, e que todos os ângulos que nós olharmos, nós vamos ver os estatutos de Deus dirigindo as nossas vidas. Os irmãos que já tiveram o privilégio de ir a Israel já puderam ver que há um grupo de conservadores, rabinos, filhos de rabinos, pessoas que estão estudando a palavra. Eles andam com a caixinha amarrada aqui ou na mão e um monte de cordinhas enroladas que eles chamam de filactéria. E outros andam na mão, aqui no braço e também até no meio da testa. E ali está escrito este texto aqui. Então, se ele for saudar alguém, ele vê: opa, a palavra está aqui. Se ele olhar para frente, ele vai ver a sombra daquela caixinha, diz: os estatutos de Deus estão aqui. Quando nós vamos conversar com os nossos filhos, nós vemos os estatutos de Deus antes de conversarmos na linha entre nós e os nossos filhos. Os nossos filhos estão nos vendo. Queridas mães, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Vocês têm mais tempo com os filhos. Vocês podem perfeitamente ensinar os filhos o caminho verdadeiro em que devem andar. A Bíblia fala: ensina o menino o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A Bíblia está dizendo: ensina o caminho, não é um caminho. E tem gente ensinando um caminho. Tem gente que tenta ensinar o caminho do Senhor, mas a forma de vida, o exemplo que dá, tira a criança para outro caminho que não do Senhor. Há muitos que hoje veem os seus filhos fora da igreja, que desejariam que eles estivessem aqui. Eu gostaria que você, meu querido pai, minha querida mãe, soubesse de uma coisa: entrega o filho a Deus.
Entrega o filho a Deus. Ele pode estar barbado hoje, ele pode estar até casado, mas deixa essa possessão, entrega o filho a Deus e deixa que Deus vai fazer a obra. Às vezes nós ficamos preocupados, parece que nós não confiamos que Deus pode fazer, nós é que temos que fazer. Deus pode todas as coisas. Hoje à noite eu vou falar sobre as coisas que vão acontecendo devagarinho, bem devagar. Ninguém engorda de um dia para o outro. É uma pizza aqui, um churrasco ali, uma massa acolá, e vai engordando, ele não vai nem se apercebendo. Assim é o pecado. O pecado é assim, a pessoa não cai de vez, não. Ele vai caindo até cair de vez. Coisas que nós vamos deixando, que vamos permitindo, que vamos tolerando, e um dia nós acordamos, e já acordamos entre lágrimas, porque nós descobrimos que o nosso filho, a nossa filha, não está dentro do padrão que nós gostaríamos que estivesse, mas é que nós fomos deixando. Isso aqui, meus irmãos, é ser quase fanático mesmo. Poder chamar de fanático. E às vezes nós pensamos e nós ouvimos, os crentes são fanáticos. Não somos coisa nenhuma. Quando eu vejo a vida solta que o povo está levando, não é vida de fanático, não. Fanático é aquele que gruda que nem carrapato, não larga. Vocês imaginem se hoje nós fizéssemos exatamente isso aqui, falando assentado dentro de casa. Qual é o assunto que nós conversamos em casa? Falando andando pelo caminho, com o filho, hein? Com os filhos, isso aqui é com os filhos. Falando em casa, falando no caminho, ao deitar e ao levantar. Eu lembro quando pequeno, nunca eu fui dormir sem que os meus pais chegassem à borda da minha cama e nós ajoelhados orássemos juntos. Eu lembro, nunca eles deixaram de fazer isso. E às vezes a criança sabe como é que é, né? Vem eles de novo, tem que orar de novo hoje. Você já está em meia viagem, um olho aberto, outro fechado. Mas hoje eu entendo o que significou aquilo. Hoje eu entendo. Tem 26 anos que eu não passo um dia das mães com a minha mãe. Mas o que eles me ensinaram, o que ela me ensinou, os 26 anos não apagaram, não. Então é realmente inculcar, falar em casa, andando, deitando, levantando. Também colocar na mão do menino. Olha, isso aqui significa a palavra de Deus, significa a presença de Deus na sua vida. Amarrando na mão, no braço, na testa, escrevendo nos umbrais da casa. O judeu, ele usa um negocinho assim, chamado mezuzá. Mezuzá. E esse mezuzá é colocado na entrada, do lado direito da porta. Se vocês andarem em alguns edifícios, vocês vão ver que de repente aparece no umbral da casa, assim, do lado direito da porta, um negocinho pretinho, está ali pregado. Se você abrir aquilo, lá dentro tem esse texto. O que o judeu faz? Ele chega ali, coloca a mão, beija, vai embora. Coloca a mão, beija e entra em casa. Isso aí lembrando da presença necessária de Deus na nossa vida. A palavra está dizendo que se nós fizermos isso, meus irmãos, nós vamos receber casas cheias de tudo que é bom.
é a bênção. Casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, mas certamente é o resultado da fidelidade a Deus. Poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres, te fartarás. É interessante esse texto aqui que diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Tentar a Deus, às vezes nós tentamos a Deus com a nossa desconfiança de que Ele pode cuidar dos nossos filhos. Às vezes nós tentamos a Deus pensando que Deus não vai socorrer-nos na hora da dificuldade. Lá em Êxodo 17, verso 7, é onde está o momento em que o povo tentou a Deus. E Jesus usou esse texto lá, quando ele estava no deserto sendo tentado. Não tentarás o Senhor? Diz assim: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio? Está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio da nossa casa ou não? Eu creio que está. E está. Deus está bem presente. Mas nós precisamos mostrar aos nossos filhos que o Senhor está no meio da nossa casa. Porque de repente o nosso filho vai pensar assim: será que ele está mesmo? Porque há coisas que acontecem aqui. Os meus pais estão brigando muito. Será que Deus está aqui ou não? Mamãe está muito nervosa. Será que Deus está aqui ou não? Às vezes nós damos oportunidade para que os nossos filhos desconfiem que Deus não está. Os irmãos lembram daquela... Eu contei há poucos dias atrás à noite aquela história de uma conferência que eu fui fazer na Bahia, e eu fiquei na casa de uma família muito rica. Cada filho tinha o seu carro. Eram 5 filhos, então cada filho tinha o seu carro, ele tinha o seu carro e a esposa tinha o seu carro. Então 7 carros numa família. E a casa, à beira-mar, os pilotinhos avançavam pela encosta, mar adentro. Aquela mansão, a sala deles era praticamente a metade desse santuário aqui. Mas nenhum dos filhos na igreja, nenhum. E o pai, um diácono, choroso, disse: pastor, minha tristeza é que eu não tenho nenhum filho na igreja, nenhum. E eu fiquei choroso com ele também, uma família tão bonita, uns filhos tão educados, mas ninguém na igreja. E folheando algumas revistas na sala, a primeira revista que eu peguei, quando eu abri, fechei, porque era pornografia pura. E se eu abrisse de novo, eu estaria tentando, porque eu já sabia que eu estava pecando, que eu já sabia que estava ali dentro. Fechei aquela, peguei outra. Quando eu abri, também. Aí ele veio na sala para a gente conversar e eu disse para ele: olha, eu acho que eu descobri o problema, que seus filhos não estão na igreja. Descobri mesmo? Descobri. Aí eu perguntei: quem é o sacerdote dessa casa? Ah, sou eu. Eu sou o pai, sou eu. Então, sacerdote, vem aqui. Olha essas revistas aqui. Mandei ele olhar: ah, pastor, isso é dos meus filhos. Então, o sacerdote aqui são os seus filhos, não é o irmão. E aquele homem caiu de joelhos e chorando disse: Senhor, me perdoa. Chamou a esposa e disse: olha, o pastor localizou o problema é nosso, nós temos
nós temos deixado dúvida em nossos filhos de que Deus está realmente aqui. Os filhos foram chegando, e lá mais de meia-noite, quando chegou o último, ele chamou os filhos e disse: olha, essas revistas são pornográficas, eu tenho tolerado até aqui, e eu quero pedir perdão a vocês, porque eu deixei que vocês entendessem que Deus parecia não estar aqui. Vamos queimar essas revistas. Os meninos coraram, que eles ficaram com vergonha porque eu tinha visto aquilo. Isso foi no sábado. No domingo seguinte estavam todos lá na conferência e todos eles se reconciliaram. Estamos nós inculcando nos nossos filhos. Então eu inculco nos nossos filhos uma palavra. Aí o filho olha para mim, mas essa palavra parece que não faz muito sentido na vida dele, na vida dela. É responsabilidade. Então, mães, cuidem dos filhos. Precisamos andar mais com os nossos filhos. Vamos andar mais com os nossos filhos. A gente pensa que porque estamos dentro de casa, eles nos veem todos os dias, nós estamos andando com eles. Precisamos andar, como ele diz aqui, andando pelo caminho. Andar pelo caminho com os filhos significa inculcar a palavra, porque eles estarão tendo um referencial. E às vezes a gente fica pensando, mas o filho vai pensar, lá vem aquele velho chato, coroa chata. Sabem por quê? É porque nós deixamos que eles tomassem o seu rumo, sem a nossa presença como edificador de suas vidas. E o inimigo está semeando aí muita tristeza, muita contenda. E às vezes eles acham que nós somos chatos porque nós estamos dizendo uma coisa e vivendo outra. A prática não é o que nós estamos pregando. Então, mães, vocês têm uma responsabilidade. Quando nós colocamos no programa aqui esse Cântico de Maria, nós conseguimos localizar 13 orações distintas dentro de um cântico. Orações de exaltação, de louvor, de glorificação, cântico mesmo de humildade, cântico de poder. Está aqui. Deixa o seu filho entender isso aqui. O seu filho pode estar até casado, mas não esqueça, ele é seu filho. Ele é seu filho. Até hoje, eu ainda me aconselho com meu pai. Não tem cultura nenhuma. Papai teve 28 dias de aula. Isso quando ele já tinha mais de 30 anos. 28 dias de aula. Mamãe nunca frequentou uma classe de escola. Nunca soube o que é somar 4 mais 4. Mas até hoje, eu peço a bênção deles. E eu peço aconselhamento. Que eu sei que eles têm condições para isso. Vamos orar, irmãos, nesse instante. Ó Deus, nós temos a resposta para os conflitos. A resposta do meu Senhor não está em livros, mas está no livro, a tua palavra. Sabemos que temos falhado como mães, como pais. Nós temos perdido a oportunidade de vivermos aquilo que estamos pregando para os nossos filhos. Ó Deus, examina os nossos corações maternos nessa manhã. As mães que estão aqui, que têm uma responsabilidade muito grande de influenciar no crescimento dos filhos, mais do que os pais, que elas possam ter sabedoria
e que elas não venham trazer contraditos para eles através de exemplo e testemunho. Que cada filho aqui presente possa olhar para Jesus agora e transformar esse momento numa oportunidade para dizer: Senhor, eu mesmo tenho falhado, apesar dos meus pais terem ensinado com tanta sabedoria, mas eu quero nesse instante, Senhor, consertar a minha vida. Eu quero trazer alegria para os meus pais. E nós, pais, precisamos trazer alegria para os nossos filhos, Senhor. Eu te peço que nos dê sabedoria para isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos de pé, irmãos, cantar 367. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, e a estável casa há de derrubar. Aceitaremos. Nós vamos chamar a irmã Valquíria e toda a sua equipe para administrar esse momento de homenagem especial às nossas mães. Vão subindo, arrumando, dará todas as mães aqui em cima e assim receberão as lembranças e estaremos terminando o culto com todas aqui. Aqueles filhos cujas mães não estão aqui, podem ficar tranquilos que nós iremos guardar a lembrancinha. Agora elas serão entregues hoje para as mães que estão aqui conosco.
filhos, aqui todo mundo é filho, né? Todo mundo é filho. Então, os filhos, os crentes, salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, para que vocês, daí onde estão, estendam a mão em direção às mães aqui na frente. Nós abençoamos na autoridade do Senhor. Vamos abençoar as nossas mães, já que tanto tem nos abençoado. Ó Deus e Pai, é tão precioso esse momento, quando nós vemos essas mães aqui na frente, que noites e noites passaram às claras, cuidando dos seus filhos, e hoje muitas delas velam pelos seus netos. Somos sobre elas, que Tu aquietes os seus corações, que a Tua mão de poder esteja sobre elas, que Tu retribuas as Tuas filhas, ó Deus, o sacrifício feito para nos manterem até aqui, e que o amor de Deus, o nosso e delas, Pai, que a graça do Senhor de nossas vidas, e que a consolação, o conforto, o discernimento, a orientação do Espírito Santo, que tem poder sobre nós, poder hoje, poder amanhã e poder para sempre, estejam sobre as nossas mães e sobre os Teus filhos espalhados na face da terra, hoje e para sempre.